Olá, eu sou Paula Medeiros e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Já está no Congresso a revisão do orçamento para o ano que vem, com a nova meta de déficit de 159 bilhões de reais. Duas medidas provisórias do ajuste fiscal tentam equilibrar as contas públicas. Uma das MPs adia o reajuste de servidores públicos, previsto para o próximo ano. E você vai ver também. Depois de muita negociação, o plenário da Câmara aprova a medida provisória que muda o FIES, que agora segue para o Senado. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, representantes do setor falaram dos riscos para as pesquisas no país por causa dos cortes no orçamento da área. E a exposição Leopoldina, Imperatriz do Brasil, que faz parte das comemorações da Câmara pelos 200 anos da vinda da Imperatriz para as terras brasileiras. Na semana que passou, o plenário da Câmara aprovou a medida provisória que reformula o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil, que garante ensino superior para alunos de menor renda nas instituições particulares. A MP segue agora para análise dos senadores, como mostra a repórter Dini Moraes. A reformulação do Programa de Financiamento Estudantil contém mudanças na forma de concessão e de pagamento dos empréstimos. A medida provisória recria o FIES em 3 modalidades, cada uma com fontes de financiamentos diferentes, como os Fundos de Desenvolvimento Regional e o BNDES. Recursos a juros zero somente serão possíveis para estudantes de baixa renda. Outra alteração é o fim do prazo de carência de 1 ano e meio que o estudante tinha, depois de formado, para começar a fazer os pagamentos. Vão matar o FIES, vão entregar o FIES para os bancos privados, vão tirar o FIES da Caixa, o FIES vai ser um negócio, ou seja, a educação vai ser um negócio rentável e lucrativo no interesse único e exclusivo do mercado. Logo cedo, partidos contrários à medida provisória iniciaram o processo de obstrução. O governo, mais uma vez, enviou uma proposta através de uma medida provisória, podou o debate aqui dentro desta casa, podou a participação da sociedade, sobretudo dos estudantes, de poderem dar uma contribuição no aprimoramento, inclusive, do próprio projeto. E do ponto de vista do conteúdo, a proposta também reduz à metade aquilo que era previsto para esse ano. Mas as mudanças no FIES também foram defendidas no plenário. Esse projeto, ele cria 3 tipos de FIES. Hoje só temos um, que é com orçamento público, que é com o GU, dinheiro do Tesouro. E nós temos dinheiro do Tesouro também, e esse é juros zero. Nós queremos que haja uma grande briga entre os bancos para poderem ofertar com menor custo para poder atender o estudante. Nós estamos estabelecendo aqui que os estudantes que ganham até 3 salários mínimos, esses estudantes terão juro zero no financiamento estudantil. Está se criando também novas modalidades de crédito, com novas fontes de financiamento. Com a presença do ministro da Educação no plenário e participando das negociações, os maiores partidos da oposição, PT e PSB, conseguiram ter reivindicações incorporadas ao texto. A criação de um programa de renegociação com os devedores do FIES e o fim de um limite de quanto dinheiro que o governo pode aplicar no Fundo Garantidor do Financiamento Estudantil. Em troca, pararam de obstruir. E isso possibilitou que a votação fosse adiante. Também com o acordo, foi retirada a possibilidade de o estudante usar dinheiro do Fundo de Garantia para amortizar ou quitar o empréstimo. Agora, a medida provisória vai para o plenário do Senado. Os deputados também aprovaram a inclusão de 81 municípios de Minas Gerais e 3 do Espírito Santo na área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Na prática, isso pode permitir que os municípios tenham acesso a benefícios fiscais, como desconto de 75% no imposto de renda das empresas, além de empréstimos com juros mais baixos e acesso aos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. O texto vai ao Senado. Já está no Congresso Nacional a revisão da proposta de lei orçamentária anual para 2018.
A revisão foi feita porque, ao encaminhar o texto original, o Congresso Nacional não havia aprovado a alteração da meta fiscal para os próximos 2 anos, que é deficitária em 159 bilhões de reais. O governo também enviou 2 medidas provisórias para aumentar a arrecadação e tentar cumprir a meta. A meta do governo é reduzir despesas e aumentar receitas em 2018. Para isso, editou 2 medidas provisórias que devem elevar a arrecadação em pelo menos 12 bilhões e 600 milhões de reais. A MP 806 estabelece a tributação anual do imposto de renda sobre fundos financeiros fechados, chamados de fundos exclusivos, que é destinado a grandes clientes. A expectativa do governo é de arrecadar 6 bilhões de reais. Outra medida provisória, a 805, promove 2 alterações na folha de pagamento dos servidores públicos. A primeira é que o reajuste para diversas categorias previsto para 2018 passaria para 2019. A previsão de economia é de 4 bilhões e 400 milhões de reais. A segunda mudança estabelece o aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos com salários acima de R$ 5.300. A MP altera essa alíquota de 11% para 14%. A expectativa é arrecadar mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. As mudanças propostas pelo governo, que ainda dependem da aprovação do Congresso Nacional, dividiram a opinião dos deputados. É um golpe profundo, traiçoeiro, covarde contra os servidores públicos. Você não pode, por medida provisória, aumentar a contribuição previdenciária do servidor. Essas medidas mostram que o desastre que foi recebido, o desarranjo de contas e desequilíbrio fiscal que vem sendo enfrentado requer essas medidas, não tem jeito. E elas são de curto e médio prazo. Elas dão a forma, elas dão um ajuste, mas nós precisamos tomar decisões que são mais estruturantes e de longo prazo. Junto com as 2 medidas provisórias, o governo publicou uma mensagem modificativa do orçamento de 2018. Além de encaixar a previsão de arrecadação com as 2 medidas provisórias, o governo informou ao Congresso que elevou a estimativa de gastos em 44 bilhões de reais. Agora, sim, o governo mandou a LOA de 2018 para a Câmara, né? Perdemos 2 meses, o prazo era no dia 31 de agosto, ela acabou chegando apenas ontem, no dia 30 de outubro. Ainda não tivemos tempo de analisar ela passo por passo, mas já começamos a identificar algumas correções que vão precisar ser feitas. A questão da segurança, a questão da assistência social, que já tem sido travado um enorme debate. A gente tem a questão também da saúde, da educação. No Senado foi aprovado o projeto que regulamenta serviços de transporte individual pagos, como Uber e Cabify. Os senadores retiraram a exigência de os carros terem de rodar com placa vermelha, a exemplo do que acontece com os táxis. E também aprovaram uma emenda que derrubou a obrigatoriedade de os carros serem registrados no nome dos motoristas. Agora a proposta volta para a análise dos deputados. Depois de mais de 1 hora de reunião, os líderes decidiram votar o projeto. Tem muita discordância, tem gente que pensa de um jeito, gente que pensa de outro. Então, como não houve um entendimento de todos os líderes para fazer o encaminhamento, nós vamos votar o projeto original. Eles também concordaram em mudar o texto em pelo menos 2 pontos. A obrigatoriedade da placa vermelha, que deixa de existir para os transportes individuais com aplicativos, e também a titularidade, ou seja, a propriedade do veículo. Já em plenário, a votação foi bem agitada. Teve senador que defendeu que houvesse mais mudança no texto, já que ele teria de voltar para a Câmara dos Deputados de qualquer jeito. Tirar a placa vermelha, tirar a titularidade do carro, a gente acertar a questão do registro de carro em outros municípios, aceitar e baixar o percentual de contribuição dos motoristas para 10% e não 25%. No final, o texto aprovado pelo plenário do Senado diz que vai haver a retirada da exigência da placa vermelha, há também a retirada da exigência de que seja carro próprio do motorista e, para além disso, os senadores também incluíram que deve haver uma fiscalização do município aos motoristas. O presidente do Senado declarou vitoriosa
a posição de retirar do texto o poder de autorização dos municípios. Então isso é um verdadeiro absurdo. Primeiro, foi uma fraude do ponto de vista do processo legislativo. E segundo lugar, você não pode dizer que alguém vai fiscalizar um serviço que não tem poder de autorizar. Eu acredito que as 4 modificações, ou seja, as 4 retiradas daquilo que estava escrito, que saiu da Câmara e foi alterado pelo Senado, a única que deve ser mantida é a possibilidade aí das prefeituras regularem o sistema, que não vai absolutamente atrapalhar em nada a operação de quem utiliza aplicativos, Uber, Cabify, 99, etc., e quem opera com táxi. A CPI mista da JBS aprovou a convocação do ex-chefe de gabinete da Procuradoria-Geral da República, Eduardo Pelela, que já havia recusado convite para falar à comissão. Do consultor da Odebrecht, Rodrigo Duran, e do empresário Victor Sandri, acusado de intermediar empréstimos do BNDES. A CPI também ouviu o ex-diretor de Relações Institucionais do Grupo JIF. Ricardo Saldi evitou responder às perguntas e prometeu se manifestar quando o acordo de colaboração com o Ministério Público for retomado. Ricardo Saldi firmou acordo de delação premiada com o Ministério Público em maio deste ano, mas o acordo foi suspenso em setembro, quando vieram à tona gravações que, de acordo com a PGR, indicavam tentativa de obstrução da justiça. Desde então, o ex-diretor da JBS está preso em Brasília. Ele invocou o direito constitucional de permanecer em silêncio para não se incriminar. Quanto minhas premissas foram restabelecidas, eu quero falar e muito. Deputados chegaram a defender que Saldi recebesse tratamento diferente dos donos da JBS, ou que se afastasse deles. O que eu percebo no doutor Ricardo é que ele fez um acordo, assim como o Joésio fez, mas foram diferentes. Ele fez um acordo e cumpriu exatamente o que ele disse. Ele cumpriu, e eu sinto que ele cumpriu mesmo. Então, o que ele quer é apenas que seja cumprido aquilo que foi acordado. Joesley para lá, Wesley para lá, alguém na Procuradoria para lá, alguém em outros para lá. Fale a verdade, que nós entendemos que temos condição de, e o senhor se propondo a falar a verdade, ajudá-lo. Saldi não quis falar nem a portas fechadas, mas acabou respondendo algumas perguntas sobre a colaboração premiada. Os seus advogados são os mesmos advogados dos irmãos Batista? São os mesmos advogados. O senhor está se sentindo constrangido, ameaçado? Eu estou aqui há 40 anos nessa casa, eu me sinto muito à vontade, nada de constrangimento, zero. Na mesma reunião, a CPI aprovou a realização de 2 audiências públicas para debater o Instituto da Delação Premiada. E o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, previu um cenário favorável para a economia brasileira a partir do ano que vem. Ele disse aos deputados que os indicadores já apontam para uma recuperação consistente da nossa economia. Ilan Goldfein apresentou no Congresso o relatório sobre o cumprimento das metas do Banco Central. Segundo o presidente do Bacen, 3 fenômenos apontam para um cenário econômico mais favorável a partir do ano que vem: a redução da inflação, a queda da taxa de juros e a recuperação da atividade econômica medida pelo PIB. A dosagem da política monetária se mostrou até o momento adequada, com atuais expectativas de crescimento para 2017 e 2018 maiores que as esperadas no final do ano passado. Então, hoje a gente espera um crescimento maior do que a gente esperava há um ano atrás. Portanto, a dosagem da política monetária tem conseguido derrubar a inflação e permitir crescimento econômico. A inflação caiu de um patamar de 10,7% em dezembro de 2015 para 2,5 pontos percentuais em setembro deste ano. A projeção dos analistas é de uma inflação de 3,2% em dezembro e de 4,3% no final do ano que vem, bem próximo do centro da meta. A taxa básica de juros, Selic, caiu de 14,25% no final de 2015 para 7,5% na última reunião do Conselho de Política Monetária realizada em outubro. Descontada a inflação, os juros reais estão no nível histórico mais baixo, perto de 3%. O Produto Interno Bruto indica um crescimento da economia de 0,7% este ano e de 2% no ano que vem.
O presidente do Banco Central destacou o papel desempenhado pelo Congresso, como na aprovação do teto de gastos e na regulamentação do mercado de cartões de crédito. Goldfarb defendeu a continuidade da agenda de reformas como forma de manter as expectativas favoráveis dos investidores externos e de recuperação sustentável da nossa economia. Ele lembrou a reforma da Previdência e a aprovação do cadastro positivo entre as medidas que precisam do apoio de deputados e senadores. Os parlamentares cobraram medidas para a geração de empregos e redução dos juros praticados pelos bancos. A inflação caiu e a taxa de juros caíram. É verdade, mas caíram por quê? Porque a indústria não tem para quem vender, está paralisada, porque a população está desempregada e não tem consumo, e não tendo consumo, se você levar em conta que a inflação é alta constante de preços, se ninguém compra, o preço não sobe. Se o preço não sobe, a inflação baixa, a taxa de juros baixa. Quando se vai comparar com a diminuição da taxa de juros dos bancos, essa queda não é tão grande. Os bancos hoje, as taxas gerais, caíram de 53% para 43%, ou seja, uma queda de 10 pontos percentuais. É mais do que os 6 pontos da taxa Selic, mas no total é uma queda de 19%. E isso é bem menor do que os 42% que na realidade caiu a taxa Selic. E o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, também esteve por aqui para falar do orçamento da União para o ano que vem. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, detalhou as diretrizes da área, mudanças nos marcos regulatórios como o do pré-sal, nas concessões e obras públicas, reformas como a trabalhista. Na avaliação do ministro, o resultado dessas políticas é que o PIB voltou a crescer e o poder de compra das famílias aumentou. A queda da inflação aumenta o poder aquisitivo das famílias e, portanto, permite o aumento do consumo. E é o que nós já estamos percebendo hoje. A melhora dos indicadores, como a inflação em queda e a proposta de corte das despesas, fizeram o governo rever a proposta orçamentária que tinha sido enviada em agosto. Nessa semana foram entregues novas projeções para análise de deputados e senadores. Uma delas reduz o valor do salário mínimo. Mas o ministro disse que o valor de R$ 965 não é definitivo. Existe uma lei que define a regra do salário mínimo. Pela regra desta lei, o salário mínimo será a correção da inflação desse ano, mais o PIB do ano passado. Como o PIB foi negativo ano passado, ele conta zero. Portanto, para 2018, o salário mínimo será definido apenas pela inflação de 2017, que nós só conheceremos lá em dezembro, né? Então, neste momento, nós ainda não temos o número efetivo. Temos que aguardar até dezembro. Os parlamentares questionaram a demora no envio da proposta revisada. Nós recebemos um orçamento no dia 31 de agosto de 2017 e passamos praticamente 2 meses aqui, até a segunda-feira, dia 30 de outubro, discutindo números que não existiam. Questionaram também parte das previsões feitas, como o aumento de 14 bilhões e meio de reais nas receitas e reduções de despesa que dependem da aprovação de medidas provisórias, entre elas a que aumenta a contribuição previdenciária dos servidores públicos. Mas concordaram com o ministro que o maior desafio agora é reduzir despesas, especialmente as previdenciárias, que vão chegar a 57% do orçamento. A previdência e os benefícios sociais são 57% dos gastos. Se nada for feito, em 10 anos serão 82%. Vamos dizer para a sociedade, orçamento é escolha, é aplicação alternativa de recursos escassos. Então, o que nós estamos dizendo, se nada for feito em relação à Previdência, é que vai sobrar 18% para educação, segurança, saúde, ciência, tecnologia, meio ambiente e tudo mais. É isso que o país quer? Não vai ser fácil acomodar as necessidades e os recursos disponíveis. As despesas discricionárias da educação caíram 30% nessa proposta apresentada. Eu sei que o governo federal vinha investindo muito mais do que o mínimo constitucional dos 18%. Por vários anos, a gente tem esse investimento de 22%, 23%, mas esse ajuste para chegar dentro do mínimo ou dos 18%, eu penso que ele não pode ser de maneira tão abrupta. Eu pediria ao senhor, ministro, que
olhasse com muito carinho isso aí, que é muito difícil você fazer um relatório, eu como relator, tendo corte nessas áreas. São áreas importantes para o nosso país, né? Que é a criança, o deficiente, o idoso, e essa compra desses produtos aí, agricultura familiar, que hoje cresce muito no nosso Brasil. Acho que o Congresso tem sempre colaborado com o esforço que nós temos feito de ajustamento da economia brasileira. Então, não acho que nesse caso será diferente. É evidente que há necessidade de um processo de convencimento, de explicação, de justificativa, e nós faremos esse processo sim, e tenho certeza de que haverá aprovação também dessas medidas. A proposta de orçamento revisada manteve a estimativa de inflação para 2018 em 4,2%. A previsão de crescimento da economia continua em 2%. A expectativa da taxa de juros caiu de 8% para 7,25%. O presidente da Comissão Mista de Orçamento anunciou que vai dar um prazo aos parlamentares até 9 de novembro, quinta-feira, para adequarem as emendas já apresentadas aos números da proposta revisada. E você vai ver daqui a pouco na Revista da Câmara. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, representantes do setor falaram dos riscos para as pesquisas no país por causa dos cortes no orçamento da área. E a exposição Leopoldina, Imperatriz do Brasil, que faz parte das comemorações da Câmara pelos 200 anos da vinda da Imperatriz para as terras brasileiras. Eu volto já. Está prevista para quarta-feira que vem a votação na comissão especial do relatório da proposta que institui a nova legislação dos planos de saúde no Brasil. O parecer do deputado Rogério Marinho consolida os textos de 146 projetos sobre o tema em análise na comissão. A Comissão Especial sobre Planos de Saúde vai agora analisar as quase 200 páginas do relatório do deputado Rogério Marinho. São várias mudanças nas regras para o setor de saúde suplementar. A mais polêmica é a que permite aumentar o valor real para os usuários de planos de saúde com mais de 60 anos. O relator afirma que a mudança proposta vai apenas parcelar o aumento que hoje as operadoras aplicam de uma só vez, quando o cliente faz 59 anos. Agora, o reajuste será escalonado dos 60 aos 80 anos. O valor, no último reajuste, continua obedecendo o limite atual, segundo o relator. Então, se você tem a possibilidade de diluir esse aumento, fica mais justo para a operadora, fica mais justo para o consumidor, que muitas vezes é obrigado a sair do plano porque não tem a condição financeira para se manter nele. Outra proposta polêmica é a diminuição das multas aplicadas quando o plano de saúde se recusar a pagar um exame ou procedimento médico. Agora, a multa não poderá ser maior que 10 vezes o valor do procedimento recusado. E em caso de reincidência da operadora, poderá subir para 30 vezes esse valor. O relator considera que o valor mais alto das multas atuais acaba sendo repassado para os usuários dos planos e defende que a diminuição do valor não vai servir de estímulo para as operadoras se recusarem a pagar procedimentos. A gente está dizendo claramente na lei que o fato de você pagar uma multa não desobriga de você ser obrigado a dar o procedimento. Então você, na verdade, você está pagando duas vezes. Você vai ser multado e ainda vai ser obrigado a fazer o procedimento. Entre as várias propostas, o relatório também prevê para o usuário a inscrição de filho adotivo aproveitando os períodos de carência já cumpridos pela família e a migração para planos de saúde de outra operadora sem necessidade de cumprir prazo de carência. A comunidade científica brasileira está preocupada com os cortes no orçamento da área. Em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, representantes do setor falaram dos riscos para as pesquisas no país. A comunidade científica brasileira alerta para a crise que atinge o setor. Desde 2015, houve cortes no total de mais de 12 bilhões de reais. Nós mostramos isso com nossos tesourômetros, que mostram em tempo real um corte de 500 mil reais por hora, juntando o orçamento das universidades federais, da CAPES e do Ministério da Ciência e Tecnologia. A gente tem hoje, da ordem, em 2017, da ordem de 3 bilhões de reais para essa área.
É 1/3 do que nós tínhamos em 2013. Então isso significou um corte muito grave e para o ano que vem se acena pior ainda. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara reconhece a importância do setor e discute formas de evitar os cortes no orçamento. O que nós estamos pedindo para o presidente da Câmara é que ele ajude a gente a pressionar a área econômica do governo a mudar a meta fiscal e incluir na meta fiscal mais 3 ou 4 bilhões de reais para o setor de ciência no ano que vem. Nós somos uma potência produtora de aviões, nós somos um país que tem uma tecnologia importante, por exemplo, na área de energia, gás e petróleo, a nossa matriz energética é quase toda renovável, isso tudo se deve aqui. Há uma boa parceria do setor produtivo com a ciência brasileira. A gente termina a revista da Câmara com a exposição Leopoldina, Imperatriz do Brasil, que faz parte das comemorações da Câmara pelos 200 anos da vinda da Imperatriz para as terras brasileiras. A arquiduquesa Dona Carolina Josefa Leopoldina nasceu na Áustria em 1797 e, aos 20 anos, casou-se com Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro I no Brasil e Pedro IV em Portugal. Maria Leopoldina exerceu grande influência no processo de independência do nosso país. Como chefe do Conselho de Estado e princesa regente, assinou o Decreto de Independência e idealizou a bandeira imperial do Brasil. Morreu em 1826, aos 29 anos. A exposição Leopoldina, Imperatriz do Brasil, faz parte das comemorações da Câmara pelos 200 anos da vinda da Imperatriz para as terras brasileiras. Mostra a chegada dela ao Brasil, sua vida pessoal, a participação decisiva em nossa vida política. Então ela foi importante no momento do grito do Ipiranga, que ela esteve por trás para convencer o Pedro que aquilo era inevitável, e esteve por trás no momento da reconhecimento, ou seja, da consolidação. Então essa personagem fundamental na história do Brasil, que atualmente está sendo resgatada aos poucos. Também foi lançado o livro Dona Leopoldina, Imperatriz e Maria do Brasil, uma breve biografia da nossa primeira imperatriz. Ela se chamava apenas Leopoldina e quando ela vem para o Brasil, ela descobre que praticamente todas as moças luso-brasileiras, portuguesas e brasileiras, se chamavam Maria alguma coisa. E aí ela decide que ela também seria Maria Leopoldina. E por isso que a inspiração foi que é como se ela dissesse, eu sou mais uma entre as Marias do Brasil. Por isso que o título da obra ficou Dona Leopoldina, Imperatriz e Maria do Brasil. A exposição poderá ser visitada até o dia 12 de novembro, das 9 da manhã às 5 da tarde, no corredor de acesso ao plenário e na galeria do Salão Nobre. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Obrigada pela companhia. Tchau!